Na nossa série sobre o Guia Completo de Delegação, neste vídeo de hoje você vai entender como estruturar um processo de delegação para que você seja um gestor menos sobrecarregado e para que você tenha uma equipe mais preparada. O nosso erro inicial muitas vezes é essa intempestividade, até pelo trabalho, pela pressão que a gente sofre em contratar rápido, em trazer as pessoas de maneira acelerada e rápido. É claro que muitas vezes isso não vai ter para onde a gente escapar e realmente a gente vai ter que realizar contratações emergenciais. Mas o problema é que muitas vezes a gente torna isso uma rotina, uma regra, quando ela deveria, na verdade, ser uma exceção. A contratação, o processo de delegação, ele começa antes da contratação. Porque antes de você pensar já no profissional e já começar um processo seletivo, você precisa planejar essa função, planejar esse cargo com muito cuidado. É claro que assim, só para especificar, você não precisa planejar a pessoa, não é porque você está contratando essa pessoa específica, você precisa planejar o cargo. Então, independentemente se esse cargo tiver mais de um profissional, uma pessoa sair, outra entrar, outras pessoas assumirem esse cargo, você já planejou o cargo. É claro que algumas coisas vão precisar ser adaptadas e ajustadas para as pessoas específicas, mas o padrão mínimo necessário você já realizou. E como que isso começa? Quando você tem uma função, quando você pensa em uma determinada função, você precisa estruturar este espaço, você precisa pensar nele com todo cuidado. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é você pensar nas responsabilidades e atribuições desse profissional. Quais vão ser as responsabilidades dele e as atribuições? E qual é a diferença entre as duas coisas? Quando eu falo de responsabilidade, é algo mais amplo. Então, vamos supor que o meu cargo é um analista de conteúdo e a minha responsabilidade é dar respostas ágeis. Eu tenho, né, essa função de responder, então a minha responsabilidade é dar respostas ágeis e assertivas para o nosso público. É uma responsabilidade. Então, que é ali cuidar, né, do melhor atendimento, fornecer o melhor atendimento possível para o nosso público. A atribuição dentro dessa responsabilidade é responder em até 24 horas todas as perguntas que forem realizadas nas redes sociais, por exemplo. Então, dentro da responsabilidade de prestar o melhor atendimento possível, o melhor atendimento para o público, eu posso ter uma ou mais atribuições, que pode ser dar uma resposta em até 24 horas, fornecer informações que sejam resolutivas, então eu preciso resolver o problema daquele público. Então, eu estou dando um exemplo de conteúdo, mas isso vai depender do tipo de área que você trabalha. Mas é importante você diferenciar sempre responsabilidade e atribuição. Por quê? A responsabilidade, você dá para a pessoa o entendimento daquilo que ela precisa atingir. Então, ela precisa o quê? Ela precisa realizar um excelente atendimento para o público. Às vezes você coloca um atendimento com empatia, um atendimento, isso vai depender do objetivo que vocês possuem, mas se ela tiver responsabilidade do excelente atendimento, ela pode mudar as atribuições dela. É isso que você precisa entender para deixar o papel um pouco mais flexível. Ela pode definir que é inviável, dentro da estrutura que vocês têm possuem de empresa, conseguir dar a resposta em até 24 horas para todas as perguntas. E isso pode estar atrapalhando ela atingir a responsabilidade dela. Então, se você determina uma responsabilidade, vocês definem uma responsabilidade, mas ela tem a liberdade de analisar as atribuições para ela atingir essa responsabilidade, você deixa essa estrutura mais flexível e mais adaptável. Porque muitas vezes o que a gente não percebe na gestão
é que aquilo que a gente define como atribuição prejudica o objetivo da empresa, prejudica as nossas metas, porque a gente é um pouco inflexível. Então a gente coloca na cabeça que a gente precisa responder em até 24 horas. Mas será que essa pessoa ela tem estrutura ideal? Será que se ela tem que consultar algumas áreas internas da empresa para conseguir essas respostas, será que ela tem isso hoje? Então a gente se esquece das nuances que tem por trás disso tudo e muitas vezes a gente só cobra essa atribuição do profissional e a gente não entende que ela se torna um pouco inviável. Então eu estou dando um exemplo do que você precisa pensar inicialmente. Por que inicialmente? Porque isso precisa ser revisto o tempo inteiro. Eu mesmo citei exemplos de como na prática as coisas podem não funcionar como você fez a previsão. Então é preciso sempre ter esse olhar. Quando você está desenhando essa vaga, desenhando essa estrutura, você deve pensar nisso, nessas responsabilidades iniciais e nessas atribuições iniciais. Porque por mais que elas vão ser alteradas, por mais que elas sofram mudanças ao longo do tempo, as pessoas precisam saber inicialmente qual é o caminho que elas vão tomar. E o que você vai precisar fazer quando essa pessoa chegar, você deixar muito claro para ela que esses papéis, eles podem ser revistos, eles devem ser continuamente analisados para ver se eles estão fazendo sentido com o caminho que a empresa está tomando, porque muitas vezes esses caminhos são ajustados, esses caminhos são modificados e as responsabilidades e atribuições da sua equipe precisam caminhar juntos. Então, quando você analisa as responsabilidades e atribuições iniciais, o que você vai precisar? Entender qual são as ferramentas, entender quais são as competências, as experiências que aquele profissional precisa para tudo que você está planejando. Então, se você delimitou algumas responsabilidades e atribuições, você precisa entender que aquela pessoa vai necessitar de pré-requisitos. Alguns pré-requisitos podem ser obrigatórios, como por exemplo, eu preciso que essa pessoa necessariamente saiba mexer nessa ferramenta de social media X. Eu preciso que essa pessoa tenha uma experiência mínima de tanto tempo. Então você pode determinar ali alguns pré-requisitos obrigatórios e outros você pode entender que são capacitações que você vai realizar quando essa pessoa for contratada. Por que tudo isso precisa ser pensado? É porque justamente é isso que dá errado quando isso não é planejado da forma adequada. Você simplesmente contrata a pessoa sem saber muito bem o que ela vai fazer, como ela vai executar e o que ela precisa para isso. Eu já tenho empresas que contratam pessoas de inteligência, de BI, de Business Intelligence, para fazer um trabalho sem ter estrutura mínima, sem ter uma ferramenta que ajuda, sem ter uma ferramenta de monitoramento, sem ter investimento previsto para esse núcleo que foi pensado de inteligência. Então, muitas vezes você vai na ideia de, vamos contratar tal profissional, e você não entende que ele tem uma estrutura mínima para trabalhar. Se você vai contratar um videomaker ou um profissional de designer, muitas vezes ele vai precisar de ferramentas, funcionalidades, equipamentos físicos para trabalhar. Pensar num computador que possa ajudar e não atrapalhar o profissional. Você coloca uma máquina lá que muitas vezes o profissional passa metade do dia tentando fazer com que a máquina funcione naquilo que ele precisa. A depender da função dessa pessoa, a máquina precisa sim ter uma capacidade específica para atender esse profissional. Pode parecer muito óbvio as coisas que eu estou falando, mas são coisas que impactam muito na função da pessoa, no exercício das responsabilidades da pessoa. Eu já trabalhei durante toda a minha experiência de gestão com profissionais que ficavam extremamente estressados por coisas que aqui a gente vai pensar que são simples, como o computador não ajudava. A ferramenta que era contratada pela empresa para economizar ou porque não previu o investimento que era mínimo necessário para a área que estava criando, transformava aquele profissional em alguém completamente obsoleto. Então, ele perdia tanto tempo e gastava tanta energia em resolver coisas que já deveriam ter sido pensadas antes dele chegar, que ele perde a eficiência e muitas vezes ele perde a vontade de trabalhar nessa empresa.
Então é preciso você fazer um levantamento de pré-requisitos para essa vaga, pensando em todas os critérios, em todas as possibilidades, em tudo que aquele profissional possa precisar para exercer a sua função. E no próximo vídeo da nossa série eu vou falar sobre o processo de capacitação, em como você, gestor, vai estruturar esse processo para conseguir fazer com que o profissional esteja mais preparado para poder trabalhar bem.